te conhecer, me apaixonar mais e mais. Onde o Espírito de Deus está, tudo pode acontecer, né? Então a gente clamou pelo Espírito Santo, a gente chamou Ele, a gente lembrou Ele que a gente está aqui. E tenha certeza que a glória de Deus e o milagre acontece nessa noite. Amém? Então, eu sou chamada hoje por Deus para vir falar para vocês sobre vocação. É uma palavra que Deus colocou para mim. Primeiro, Deus assim movia o meu coração nessa semana sobre alegria. E eu dizia assim, mas Senhor, alegria, o que o Senhor quer falar com isso, né? E aí eu fui chamada para pregar hoje. Eu dizia, Senhor, será que é sobre alegria? Mas o que é sobre alegria, né? E aí eu pedi uma palavra para Deus e Deus me conduziu a falar sobre vocação. E aí você vai se perguntar, o que tem a ver alegria com vocação? Tudo a ver. Porque se a gente é realizado, a gente é uma pessoa alegre, feliz. Concordam? E aí eu pergunto para você, o que é vocação? Vocês sabem o que é vocação? O Maicon deve saber, né, Maicon? O que é a vocação, Maicon? Esse negócio do verbo aí, do latim, eu já não sabia, né? Mas eu quero dizer para você que vocação, trazendo assim para nós, é um chamado. E se alguém chama, espera uma resposta, né? E aí, com Deus não é diferente, né? Nós ligamos assim, vocação a Deus e a um chamado. Então, se Deus chama, Ele espera uma resposta de mim e de você. E eu quero... eu recordava, assim, enquanto eu preparava essa pregação, no tempo, assim, da minha adolescência, criança, pré-adolescência, com a minha mãe. A minha mãe dizia assim, ela me chamava... não vou contar o apelido, porque senão vocês vão começar a me chamar pelo apelido, né? Mas ela me chamava, e eu lá na frente da TV, né? Ela me chamava e eu pensava assim, eu vou fazer que eu não escutei, porque daí ela vai fazer. Quem nunca fez isso? Não fui só eu, né? E aí a minha mãe tornava a chamar. E eu disse, se isso... para mim, eu vou ter que ir, né? E eu ia lá. E dizia assim, mãe, me chamou? Né? Ela disse, claro. Eu disse, o que a senhora quer? Precisa de alguma coisa? E aí, ela me dava uma missão, né? E aí, eu respondia para ela. E com Deus não é diferente. Deus nos chama... Mas antes dele nos chamar, ele nos dá a vida. Vocês concordam comigo, né? Ele nos deu a vida. E nos dando a vida, Deus nos deixa livre. Ele dá o livre-arbítrio de escolha. E quando ele nos chama, nós somos livres para responder para Deus. Positivo ou negativo. Sim ou não. E lá quando a minha mãe me chamava, ela me dizia assim, ela me dava uma coordenada, né? Eu preciso que se faça tal coisa. E aí eu dizia para ela, se eu sabia fazer, às vezes eu dizia assim, que saco, mas eu vou, né? Ou algumas vezes eu dizia assim, mãe, eu não sei fazer. E minha mãe dizia assim, então tá, se você não sabe agora, você vai aprender. E ela ia e me ensinava. E Deus é assim com a gente. Ele nos chama... Nós respondemos, às vezes nós não queremos responder, né? Nós deixamos que ele,
Deixa lá, não é comigo, né? E aí ele torna a nos chamar. E a gente vai e diz assim: Senhor, o que o Senhor quer? E aí ele nos dá a missão. Lembra lá, ele nos deu a vida, deixou livre e nos deu uma missão. E quando nós recebemos de Deus esta missão, muitas vezes nós fazemos como eu fazia com a minha mãe, como muitos de vocês faziam com as nossas mães, né? Com as vossas mães. Eu vou, por obediência eu vou. Eu não sei fazer. Eu não vou. Por desobediência, eu não vou. Mas, naquele tempo, eu tinha consciência de que a minha mãe era autoridade sobre mim. Ela tinha uma autoridade como ela tem até hoje, porque Deus confiou a minha alma a ela, como filha, para que ela me conduzisse. E Deus tem autoridade sobre mim e sobre você. Concordam? Porque Ele é dono da nossa vida. Deus é dono da minha vida. Foi Ele quem me deu a vida. Ele é dono, Luana, da tua vida, né? Você é uma filha amada de Deus, mas Ele tem o poder sobre a tua vida e sobre a minha e sobre cada um de nós. Certo? Então, muitas vezes eu fui obediente à minha mãe e muitas vezes eu fui desobediente com a minha mãe. E quando eu fui desobediente com ela, isso tudo causou uma consequência na minha vida que reflete muitas vezes até hoje pela desobediência. E quando eu fui obediente, mesmo eu dizendo para ela: mãe, eu não sei, e ela estando junto comigo, ela me ensinou a fazer algo. E quando a mãe ensina, ela ensina com amor. Ou se ela não pode estar ali do nosso lado nos ensinando, ela nos chama o nosso irmão mais velho, o nosso, talvez, irmão mais novo, ou uma pessoa. E Deus é assim. Se Ele chama e Ele sabe que você é capaz de responder positivamente. Porque Ele te conhece e você é filho de Deus. Certo? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Se Deus chama e se Ele sabe que você é capaz, por que você responde que não? Por desobediência. Certo? Então, a primeira coisa, antes de eu contar para vocês da palavra que eu tenho para trazer para vocês, eu quero dizer para vocês que o chamado à vocação tem necessidade de uma resposta com obediência, certo? Quando se fala em vocação, nós logo pensamos sacerdotal, religiosa, consagrada a uma vida comunitária, matrimonial e tantas outras vocações. Uma vocação de ser músico, uma vocação, de artes, uma vocação ao chamado Ministério de Comunicação. Cada um é um chamado a Eu sou chamada a uma vocação de servir, como técnica de enfermagem, servir ao meu irmão. Entende? É uma vocação, é um chamado. Mas o chamado, a vocação que eu tenho para falar para vocês hoje, que Deus pede que eu fale para vocês hoje, está lá na palavra 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, 25, desculpa. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, 25. Amém ou misericórdia? Misericórdia. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, lá no final da Bíblia. Capítulo 1, versículo 13 ao 25.
Pedro, esse Pedro que está escrevendo essa carta é o apóstolo Pedro, o Pedro que esteve junto com Jesus, que caminhou junto com Jesus, né? E ele escreve essa carta para um povo lá da Ásia Menor, né? Um povo era colonizado na época, né? Por povo pagão. Concorda comigo? Tá certo, né? E esse povo, depois dessa palavra, esse povo, conhecendo, né, essa palavra, eles definiram como identidade, uma nova identidade para esse povo. Então, para vocês terem um pouquinho de noção da importância dessa carta de Pedro, e que hoje a importância dessa carta para mim e para vocês. Porque é uma carta para mudar de vida. Tá? Então essa palavra está lá, vocação à vida santa. A vocação é um chamado à vida santa. Vamos lá. Por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrios, e colocai toda a vossa espera na graça que vos será oferecida no dia da revelação de Jesus Cristo. Como filho obediente, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo de vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder. Pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com a sua obra, viverei no temor o tempo de vossa permanência como migrantes. Tende consciência de que fostes resgatado da vida fútil herdada dos vossos pais, não por coisa perecível, como a prata e o ouro, mas pelo preciosíssimo sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, conhecido de antemão antes da criação do mundo. Ele foi neste final dos tempos manifestado em favor de vós. Por ele, tendes fé no Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, vossa fé e vossa esperança estão em Deus. Pela obediência à verdade, vos purificastes para praticar um amor fraterno sem fingimento. Amai-vos, pois, uns aos outros, de coração e com ardor. Nascestes do povo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a carne, que é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva, secou a erva, caiu-lhes a flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi anunciada como boa nova. Palavra do Senhor. Então, já lá no início, né? Quem se decide pela santidade é aquele que sai da zona de conforto e é provada no fogo. Deus colocava isso no meu coração. Quem se decide para viver uma vida santa é sair da nossa zona de conforto e ser provado no fogo. Refletindo assim, o que Deus queria dizer ao meu coração e que eu trouxesse ao coração de vocês. Que quando nós damos uma resposta para Deus, Ele nos chamou, Ele nos criou, Ele nos deu a vida, Ele chama nós a servir. E todos nós
todos, sem exceção alguma, somos chamados à vocação a ser santos. Tá, você pode estar pensando aí, mas eu não quero ser santo porque eu não quero ter uma imagem minha lá na igreja, né, de tal forma e tal e tal. O que eu quero com santidade? Meu irmão, santidade é um chamado que Deus tem para você viver a tua vida conforme o que Deus sonhou. O ensinamento de Deus, uma vida reta, uma vida santa, respeitando os mandamentos. E essa santidade não necessariamente nos leva a uma imagem na igreja, mas a contemplar a face de Deus no céu. Morrer, né, trocando assim, morrer e ir direto para o céu. Você viveu uma vida, né, buscando viver corretamente e contempla a face de Deus no céu. Porém, você pode pensar assim, mas eu, com todas as minhas misérias, com todos os meus pecados, sou chamado à vida à santidade, então eu já caí fora. Então eu já não sou mais chamado. Não. Você é chamado. Você vai ser sempre, até você morrer, Deus vai estar te chamando para viver a santidade. Amém? Então, se você está no pecado, se você não, né, já viveu lá em trancos e barrancos assim como eu, e você decide hoje, né? Deus te chama porque Deus está te chamando, através dessa palavra, Deus está te chamando a viver a santidade. Se Ele nunca te chamou, se você nunca ouviu, se você nunca quis dar essa resposta para Deus, hoje, meu amigo, não tem como se dizer assim, eu não vou escutar, porque Ele vai fazer por mim. Não. Vocês estão todos me ouvindo e Ele está te chamando. Entendeu? Se Deus está te chamando, você viveu uma vida assim como eu, e hoje você dá a resposta para Deus. Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero buscar a santidade. Amém? Vamos lá. Eu tenho para dizer para você, meu irmão. Não se assuste. Mas você vai cair. Por quê? Porque nós somos manchados, marcados pelo pecado original. Quando nós fomos criados, belos e formosos, lá Adão e Eva, né? Foi criado por Deus. A Eva caiu no pecado por ser desobediente, né? Começou a dialogar com a serpente, que era o demônio. Desobedeceu, caiu no pecado, então nós ficamos com essa mancha. E nós somos inclinados ao pecado. Tá, Nancy, mas se eu sou inclinado ao pecado, se eu vou cair, como que eu vou buscar o caminho de santidade? Decidindo hoje. Não tem como você decidir por ontem. Ontem já passou. Mas tem como você decidir por amanhã também. Amanhã, Nancy, mas o amanhã eu não tenho. Tá, mas e se você tiver? Se Deus te dá a garantia do amanhã, você se decide hoje e não sonha pelo amanhã? Então você decide hoje e decide pelo amanhã. Amanhã nós não temos, mas se eu viver, eu me decido a buscar a santidade amanhã também. Tá? Nós vamos cair. Somos inclinados ao pecado. Tá, Nancy, mas e se eu cair? O que eu faço? Levanta e vai de novo. Porque você não vai cair quando você estiver no céu com Jesus. Porque senão você está sujeito a cair. E se você cair, você não pode desanimar. Você tem que levantar, sacudir a poeira e vamos de novo. Essa decisão a esse chamado como assim me vinha muito assim uma imagem que eu vi de uma mulher malhando. E aí eu dizia assim, esse chamado à santidade é pura malhação, né, Luana? Você decide hoje, eu vou malhar, mas eu olho as pessoas malhando, me dá uma canseira, já começa a doer tudo. Eu sei que vai doer se eu começar a malhar, mas eu sei também que vai fazer bem para minha saúde, eu vou ficar mais disposta, eu vou ficar, né? Eu sei que vai doer, mas eu preciso. É uma necessidade que o meu corpo tem para que ele fique mais disposto, né? E eu vou começar a malhar.
E depois que eu começo a malhar, a primeira semana é doído, né? A gente fica tudo dolorido. Mas aí, com o tempo, o teu corpo vai acostumando. E aí você coloca mais peso lá no aparelho e você vai malhar um pouco mais. E é isso que acontece com nós quando nós somos chamados à santidade. Hoje, eu vejo a mulher malhando, eu penso, mas vai doer. Vai doer, porque você vai precisar renunciar a muita coisa, que hoje você vive, hoje eu vivo, muitas coisas que o mundo me propõe. Mas eu me decido porque eu sei que é para o meu bem e porque Deus me quer no céu. Amém? E aí, com o tempo, isso vai acontecendo e a gente vai aprendendo e a gente vai sabendo a lidar com tudo isso. Mas, na palavra, Deus colocava para mim alguns pontos importantes nesse caminho. E Deus diz assim, e Pedro diz assim, na palavra, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça. O que é sóbrio? Vocês sabem a palavra, do significado da palavra sóbrio? Eu fui pesquisar para mim, né? Conseguir, não que eu não soubesse, mas eu queria trazer para vocês, né? Que se comporta com timidez, de modo comedido, que pensa antes de agir. Uma pessoa, né, sóbria, que bebe, que come, que se comporta, que pensa antes de falar, tudo com moderação. Né? Ser sóbrio. E o que vinha assim, mas ser sóbrio a uma vocação chamada a santidade. Sim, eu preciso estar sóbrio para conseguir responder a esse chamado. Todo dia. Porque a resposta vai ser diária. Então eu preciso, se eu viver alucinada, se eu viver bêbada, eu não vou conseguir viver esse caminho reto. Eu não vou conseguir buscar e enxergar e ouvir quando Deus fala para mim. Certo? Seguindo ali na palavra, Pedro diz assim, colocai toda a vossa esperança na graça. Para você viver, para eu viver, para nós vivermos um caminho de santidade, nós precisamos da graça de Deus. Sem a graça, nada seremos, nada conseguiremos. Nada, nada, nada. Porque somos inclinados ao pecado e se não for pela graça, não vai. Então, você está caminhando, né? Estou caminhando, estou vivendo, estou renunciando ao pecado, estou fazendo jejum, estou rezando, estou fazendo tudo o que Deus me chama para que eu seja santa. E aí eu caio. E o momento que você e que eu já caí. O momento que eu caí foi o momento que eu contei com as minhas forças e que eu não contei com a graça de Deus. Então é necessário a graça de Deus. E como que a graça de Deus acontece na minha vida? É a misericórdia. É Ele olhar para nós e ver o nada que somos e nós reconhecermos que não somos nada sem a graça dEle. É o reconhecimento do nada, do nosso nada. Aí que a graça acontece. É eu me entregar para Deus e dizer assim, Senhor, eu sou fraca, eu sou miserável e eu só com a Tua graça, com a Tua mão, com o Teu poder que eu vou conseguir. Porque no momento assim, que você se vê lá sozinho, que você acha que você... Vou citar assim um exemplo do pecado da gula, né? Para ser mais assim... Eu tenho lá em casa comida, né? E aí eu vou lá e como. Saciou a minha vontade,
né? Saciou a minha fome e tal. Mas aí eu começo a andar por lá e eu vejo uma coisa e eu já, né? Às vezes por não ter o que fazer, eu vou lá e como mais um pouquinho. E aí eu vou lá e como mais um pouquinho. No momento que você acha que você vai conseguir se controlar e não comer, é o momento que você vai cair. Porque se você dizer assim, Senhor, eu sou fraca, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua graça, a graça vai descer sobre você e aí você vai conseguir se controlar. Amém? Então tudo o que nós caminharmos é pura graça de Deus. Não pense assim, porque eu consegui vencer um pecado hoje, foi mérito meu, eu consegui com as minhas forças a renunciar a um pecado. Não, foi a graça de Deus agindo em você que você venceu aquele pecado. Nada é mérito nosso. Grave isso. Em seguida ali, mais um detalhe. Quando você ouvir alguém dizer assim, eu venci o pecado. Eu venci o pecado da fornicação, eu venci o pecado da gula, eu venci o pecado da masturbação, eu venci o pecado do sexo desregrado lá, né? Eu venci o pecado da fofoca. Mentira. Mentira. A gente não vence o pecado, a gente só vai se dar por vencido quando a gente for santo e estiver no céu. Porque você está lutando contra o pecado todo dia. Somos inclinados ao pecado e caímos, se não for a graça de Deus. Então você vai estar à luta do pecado diariamente, constantemente. Então assim, não existe eu venci o pecado. Eu posso ter alcançado a graça de não pecar hoje, mas não consegui vencer ele, porque amanhã eu posso cair. Então a gente não vence o pecado, tá? Ali em seguida, essa é a parte que mais me toca, assim. Como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com paixões de antigamente, do tempo de vossa ignorância. Como filhos obedientes. Quando eu falava para vocês lá no início da pregação, que quando a minha mãe me chamava e eu era desobediente a ela, hoje tem a consequência e reflete. E assim é a nossa vida. Se nós formos desobedientes a esse chamado e a conduta que Deus vai nos dando, o caminho que Deus vai pedindo para nós trilharmos, hoje você pode não ver uma consequência, mas futuramente terá. Quando eu dizia para minha mãe, eu não vou, eu esquecia de um detalhe muito importante. De que a minha mãe tinha autoridade sobre mim. E Deus tem a autoridade sobre mim e sobre cada um de vocês. Então nós precisamos ser obedientes. É necessário ser obediente para buscar a santidade. É necessário ser obediente para você permanecer numa empresa. É necessário você ser obediente para você seguir uma vida comunitária. Como que você vai conseguir viver, trabalhar numa empresa se você não for obediente ao teu patrão? Se você não seguir, o que vai acontecer? Ele te tolera 1, 2, 3 vezes. Depois te manda embora. Se você não for obediente, meu irmão, na comunidade Água Viva,
Ou você cai fora, ou você vai para o inferno. A obediência é necessária à vida santa. Obediência é necessária na nossa vida, em tudo na nossa vida. E se eu me decido a viver uma vida, a um chamado de Deus, eu tenho que ter convicção de que eu preciso ser obediente. Em primeiro lugar, a Deus. Ele tem o poder sobre todos nós. Aí você pode pensar assim, mas o que eu tenho a ver com a comunidade Água Viva? Isso tem tudo a ver. Porque você faz parte dela. E hoje, Deus está chamando você que não é comunidade Água Viva, que não é, né, consagrado à comunidade, que não dá vida pela comunidade, a ser. Porque é um caminho de santificação. Como que você vai viver, buscar uma vida em Deus, se não for obediente ao pai da comunidade? O pai da comunidade é a autoridade da comunidade. É o fundador da comunidade e ele tem autoridade sobre os filhos da comunidade. E aí Deus falava assim: Nancy, se você não for obediente ao teu pai de sangue, se você não for obediente ao teu pai de comunidade, você não está sendo obediente a Deus. Como que você vai ser obediente a Deus? Em primeiro lugar, Deus confiou a minha alma como filha ao meu pai de sangue. E muitas vezes eu também não fui obediente a Ele. E quebrei a cara. Né, comadre? Muitas vezes quebrei a cara e quebrei feio. E a partir do momento que um dia, partilhando assim, uma pessoa me dizia assim: Nancy, se você não for obediente ao teu pai daqui da terra, você não é obediente a Deus. Eu dizia assim: mas o que tem a ver? Ela dizia assim: tudo a ver. Porque Deus confiou a tua alma a Ele. Quando Ele chegar no céu, Ele vai ter que, né, prestar conta dessa alma que Deus confiou. E aí eu disse: opa, a minha alma ainda, né, eu tenho controle, mas por que eu vou levar de arrasto a alma do meu pai também? Entendeu? Então, eu preciso ser obediente ao meu pai aqui da terra. Muitas vezes, sem esse discernimento, eu fui desobediente ao meu pai da comunidade, batendo o pé e dizendo assim: mas, né, não tem nada a ver, eu vou pela minha vontade. Pá, quebrei a cara. E aí, naquele dia, Deus falou comigo através dessa pessoa. E eu comecei a ser obediente ao meu pai, mesmo contra a vontade. Mas eu dizia assim: Senhor, é por amor a Ti, eu vou ser obediente. E as coisas começaram a acontecer na minha vida. E tudo foi dando certo. Tudo. E isso foi a misericórdia de Deus comigo. Porque muitas vezes eu dizia que não. E Deus me amou tanto, tanto, e me deu mais uma chance. E por amor, Ele me mostrou que eu precisava ser obediente. Então eu digo para vocês, meu irmão, Deus fala primeiro ao meu ouvido, mas eu digo para vocês: sejam obedientes aos vossos pais. Irmãos de comunidade, sejam obedientes ao pai da comunidade. Sejam obedientes ao coordenador do ministério de vocês. Porque meu coordenador lá, eu vou falar pelo meu ministério, né, que eu sirvo. Meu coordenador é mais novo do que eu e tem menos idade, que não sei o quê. Interessa? Não interessa. Eu sou chamada a ser obediente. Não interessa quem é o superior. Deus confiou a ele ser superior. Eu preciso ser obediente. Então, se um dia Deus falar com você através de uma pessoa, mesmo que ela seja menor de idade, mas é Deus falando,
e Ele tem autoridade sobre você. Amém? Ali na palavra também diz assim: sereis santos, porque eu sou santo. Isso Deus colocava assim no meu coração. Se Ele deu o Filho dele, santo, se Deus criou a mim e a você para a santidade, eu tenho o dever e obrigação de buscar a santidade. Como não buscar a santidade com um Deus que é o modelo e que é santo? Eu preciso buscar a santidade, porque Deus Deus é o modelo para a minha vida. O Filho de Deus foi humano como nós. E como Ele encontraria um modelo de santidade para que eu pudesse olhar e achar que é igual a mim, que é possível eu buscar. Foi quando Deus deu o Filho dele, santo, para nós enxergarmos que é possível. Porque Jesus foi santo, Jesus é santo, e isso é possível que você seja santo. Por quê? Porque se Jesus era humano, carne e osso, como você, como a mim, e foi santo, é porque é possível sim. Aí você vai olhar para mim e vai dizer assim: mas Jesus sofreu tanto? Sofreu para nos salvar. Aí você vai perguntar: mas isso significa que eu vou sofrer no caminho de santidade? Vai sofrer. Mas você vai sofrer com alegria, porque o amor de Deus recompensa. É esse caminho que você vai renunciar à tua vontade e você vai ver o tamanho da graça acontecer na tua vida. Então, nós somos chamados a ser santos. Modelo, Jesus Cristo, Filho de Deus. Outro modelo, Nossa Senhora. Nossa Senhora foi humana como nós. Nossa Senhora foi concebida como nós. E ela é um modelo de santidade para nós. Então, quando você tiver medo, quando você tiver insegurança, quando você não souber como caminhar nesse caminho de santidade, olhe para Nossa Senhora. Ela é um modelo perfeito de santidade. Na palavra: tende consciência de que fostes resgatado da vida fútil herdada pelos teus pais, não por coisa perecível, como prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Nós, que quer dizer ali? Resgatado da vida fútil, né, herdada por nossos pais. Uma vida sem significado, sem importância, sem... Que significado tem você viver uma vida que o mundo te oferece? Hoje eu falo porque eu busco a Deus, ainda com um pezinho um pouquinho lá no mundo. Mas eu preciso me decidir e colocar os 2 pés. E hoje eu conto com a graça de Deus para estar com os 2 pés no caminho da santidade. Essa vida é uma vida de vazio. Assim como era a minha vida antes, né? De eu conhecer Jesus e buscar esse caminho.
Eu sentia um vazio muito grande e nada me saciava. Eu buscava em coisas e em pessoas e nada preenchia esse vazio. E um dia, Deus me resgatou da vida que eu levava, me amou, me colocou de pé e disse assim: minha filha, é esse o caminho que eu quero para você. E eu respondi que sim. Eu respondi que eu quero. Mesmo, eu dizia assim para Deus, eu lembro assim, que eu dizia assim para Deus: Senhor, mas é tão difícil. Eu já tenho uma vida assim tão marcada e tão manchada. É difícil. E aí ele vinha com todo amor e dizia assim: mas é possível, minha filha. É possível porque eu derramo a graça sobre você. E eu digo para você, meu irmão, é possível sim. Porque eu estar aqui falando para você é pura graça de Deus. É ter curado muitas feridas e chegar ao ponto de vir contar e anunciar, apontar o Cordeiro como eu sou chamada a essa comunidade. Então, nós precisamos saber que foi pelo sangue de Jesus. Ele deu o sangue dele na cruz para nos salvar. Ele já pagou o preço do nosso pecado. Por que que eu fico esquecendo dele e caindo no pecado? E ali ele diz: por ele tendes fé no Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. Assim, vossa fé e vossa esperança estará em Deus. Se nós não tivermos fé e não acreditarmos que é possível, pela graça de Deus, não conseguiremos viver o caminho de santidade. Então, nós precisamos ter fé. E o que é a fé? A fé é você acreditar em algo que você não vê. É ou não é? Então, cutuca aí o irmão que está dormindo do teu lado e diz para ele: você precisa ter fé, meu irmão. Você precisa acreditar que é possível pela graça de Deus a viver esse caminho de santidade, a responder positivamente esse chamado que Deus tem. E lá no final da palavra, Pedro diz assim: ora, essa é a palavra que vos foi anunciada como uma boa nova, uma palavra de alegria, uma palavra de entusiasmo, uma palavra de empurrão, uma palavra, né? E aí está o significado de quando Deus colocava a palavra alegria no meu coração. Eu preciso responder a esse chamado à santidade sendo sóbrio, contando com a graça, sendo obediente a Deus, que é o que, né, tem poder sobre mim, e com alegria. Eu não posso caminhar e responder a um chamado de Deus me lamentando. Como que eu vou caminhar me lamentando? Então é esse o chamado que Deus tem para nós nessa noite. Ser sóbrio, contar com a graça, ser obediente, com alegria e buscar a santidade. Porque Deus quer eu e cada um de vocês santos, que nós possamos chegar ao céu com essa graça de contemplar a face de Jesus e dizer: eu venci. Mesmo caindo, Deus me ama, com a graça dele Ele me ergue, me sustenta e eu vou de novo. Como que eu vou buscar esse caminho de santidade? Em primeiro lugar,
eu preciso ter intimidade com Deus. Se eu não for íntima de Deus, eu não vou ouvir e reconhecer a voz de Deus. Vocês concordam comigo? Quando se tem intimidade com uma pessoa, né, Pedro, com o Maicon que se tirou para Cristo hoje, né, você não consegue chamar o Maicon pelo apelido dele, né? E você precisa ter intimidade para que ele reconheça que é ele chamando. Concorda comigo? Porque se você não conhecer a voz, você pode saber que é o teu apelido, mas quem está me chamando? Quem está falando comigo? Então eu preciso, em primeiro lugar, ter intimidade com Deus. E como que eu busco a intimidade com Deus? Lendo a palavra, rezando o terço, indo à missa, comungando, porque é o alimento da nossa alma, e escutando o que Deus tem para nos dizer. Às vezes, Deus vai falar com um irmão que vai chegar lá em casa e vai ser voz de Deus para mim. Muitas vezes, Deus vai falar através da própria palavra dele. Mas você precisa ter fé e acreditar e se entregar. Então, eu quero convidar você a ficar de pé e ouvir essa música. E que você possa cantar essa música junto com o Pedro. E você profetizar na tua vida que é isso que você vai ser e que é isso que você quer ser. Porque eu quero, Senhor, eu quero hoje, nessa noite, dar uma resposta a esse chamado que o Senhor tem para mim. Eu quero dar uma resposta positiva, Senhor. Eu quero renovar essa resposta que um dia eu já te dei. De que eu quero viver a santidade. De que eu me decido, mesmo sabendo que eu sou fraca, que eu sou falha, que eu sou cheia de misérias. Mas eu quero, Senhor. E eu preciso da Tua graça, Senhor. Eu tenho necessidade da Tua graça, Senhor. Porque sozinha eu não consigo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me dá uma mãe como modelo para caminhar para seguir esse caminho, para caminhar até a Ti. Para caminhar na Tua direção. Ela é um modelo perfeito de santidade. E eu agradeço, Senhor, hoje, nessa noite, porque eu posso olhar para a Virgem Maria. Obrigado, Senhor Jesus. E ver tudo que eu preciso ser, tudo que eu preciso fazer para seguir esse caminho, a esse chamado. E hoje nós celebramos na nossa liturgia. Quem participou da missa pôde acompanhar e viver o batismo de Jesus. E hoje a gente renovou o nosso batismo. Talvez se eu perguntar para você que dia que você foi batizado, talvez você não saiba a data. A gente lembra do dia em que nasceu. Nós nascemos para esse mundo, Deus nos colocou aqui, mas os nossos pais, os nossos padrinhos nos batizam para nos marcar como filhos de Deus. Mas éramos crianças, éramos, nenezinhos ainda pequenos, não entendíamos, e a gente pode renovar as promessas do nosso batismo. Hoje nós renovamos. E diante de Jesus, nós queremos, Senhor Jesus, renovar essa promessa, renovar esse chamado, a vocação universal que é a santidade. Por isso nós queremos, Senhor Jesus, entregar toda a nossa vida, tudo aquilo que vivemos em Tuas mãos, e também tudo aquilo que vamos viver, porque a partir de hoje, Senhor Jesus, se eu estava indeciso, ou estava um pouco ali, um pouco aqui, mais ou menos, Senhor Jesus, hoje eu quero ser totalmente Teu, completamente, inteiramente Teu, Senhor Jesus. Eu quero seguir esse caminho de santidade, porque foi o chamado que o Senhor fez a mim, e eu respondo sim.
Eu quero responder sim. Me ajuda, Senhor Jesus. Me ajuda, Maria, a caminhar. Desde quando fui gerado, Deus plantou em mim uma vocação. A santidade é o meu chamado. Perdi o rumo e segui outra direção. Quero então fazer uma promessa para ti, amado meu. Não é que eu nunca mais irei errar, mas te prometo nunca desistir de acertar. Vou ser santo, vou ser santo, para a glória de Deus. Vou ser santo, vou ser santo, vou ser santo, para a glória de Deus. Vou ser santo. Quero então fazer uma promessa para ti, amado meu. Não é que nunca mais irei errar, mas te prometo nunca desistir de acertar. Vou ser santo, vou ser santo, vou ser santo, para a glória de Deus. Vou ser santo, eu vou ser santo, vou ser santo, vou ser santo, para a glória de Deus. Vou ser santo. E assim como fala essa música, você também possa colocar a verdade do teu coração diante de Jesus. Que você é pequeno, que você é falho, mas que é possível, que você está aqui com o coração disposto. Olha, Senhor Jesus, eu sei que eu vou cair. Eu sei, Senhor, que eu sou pequena demais para todo esse sonho, para todo esse plano que o Senhor tem para mim. Mas eu sei, Senhor, que com a Tua graça é possível. Então hoje, Senhor, eu quero profetizar que eu quero ser santo e eu vou ser santo. Senhor Jesus, eu quero, me ajuda, Senhor, derrama a Tua graça, batiza a mim como batizou João Batista, como batizou Jesus. Eu tenho necessidade, Senhor, do Teu Espírito Santo, porque é só com a graça do Teu Espírito Santo que eu consigo. Eu sei, Senhor, eu sei de toda a minha pequenez, eu sei de todas as minhas misérias, eu sei de todas as minhas falhas, mas é possível, Senhor, e eu quero, e eu me decido hoje, Senhor, que eu vou ser santa. Que você possa cantar com toda a força e profetizar na tua vida, meu irmão, que você vai ser santo. Vou ser santo, vou ser santo, para a glória de Deus. Vou ser santo, eu vou ser santo, vou ser santo, para a glória de Deus. Vou ser santo, vou ser santo, vou ser santo, para a glória de Deus. Vou ser santo. Canta, meu irmão. Vou ser santo, vou
você é santo, você é santo, para a glória de Deus, Para a glória de Deus, você é santo. A graça de Deus acontece em nossa vida pela vinda do Espírito Santo sobre nós. Então que você possa soltar a tua voz e pedir essa graça, pedir o batismo do Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre nós, vem sobre esse lugar, vem sobre o meu coração nessa noite, Espírito Santo. Vem sobre toda a minha vida, vem sobre toda a minha história. Cura, Senhor, todas as feridas. Vem, Espírito Santo de Deus, com o teu poder. Vem com a tua graça, vem com uma dose redobrada, Senhor. Vem sobre nós, vem sobre cada um desses filhos teus, Senhor. Sopra sobre nós, Senhor. Sopra um vento impetuoso. Sopra, Senhor, sobre nós. Vem Espírito, vem. Vem nesse lugar, nós queremos receber, Senhor, teu Espírito de amor. Deus toca no coração de uma pessoa que durante toda a pregação vem uma imagem do seu pecado. E Deus estende a mão para você, meu irmão, e quer te tirar esse pecado. Mas você luta todos os dias. Você finge que não ouve a voz de Jesus e você está aqui. Por que fingir que Ele não fala para você, meu irmão? Por que fingir que não é Ele? Por que virar para o lado, dizer, eu não sei, Senhor Jesus, eu não sei do que você está falando? Meu irmão, Jesus quer, Jesus chora de tristeza em ver você sujo. Jesus tem uma veste nova, branca para você, mas você precisa aceitar, você precisa responder a esse chamado, dizer sim, Senhor Jesus, eu sou fraco, eu sou nada, mas eu quero. Por favor, meu irmão, diga para Jesus, diga no teu coração, Senhor Jesus, eu não consigo, mas com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu Espírito Santo, eu quero, Senhor Jesus. Repita comigo, meu irmão, eu quero, Senhor Jesus. Eu quero ser santo. Eu quero buscar a santidade. Para a glória do seu nome, Senhor. Para a salvação da minha alma. E enquanto a Nancy pregava, me vinha muito forte também que somos todos chamados à santidade, porque só é salvo aquele que é santo. Só chega na glória de Deus aquele que é santo. E você pensa, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não fui uma má pessoa, eu não sou, Senhor Jesus, uma má pessoa, uma pessoa ruim. Mas, meu irmão, isso não é ser santo. Isso é tua obrigação.
Mas Jesus te chama a mais. Jesus quer receber você no céu, na glória de Deus. E não se engane, meu irmão, não se engane. Em tantos velórios, em tantos funerais, a gente ouve sobre as pessoas que Jesus chamou, que Deus chamou para o céu. Mas nós precisamos ser maduros, precisamos entrar nesse caminho de santidade e entender que se não vivermos essa santidade que o Senhor nos chama, nós não vamos para o céu, nós não merecemos o céu. Então nós precisamos ser santos. Se cairmos, vamos levantar. Se a gente cansar, descansa, meu irmão, senta, descansa e depois continua. Não somos super-heróis, mas o Senhor nos pede o nosso coração, a santidade. E cantemos mais uma vez. Você santo, você santo, para a glória de Deus, para a glória de Deus, você santo. Vai lá, você santo, você santo, para a glória de Deus, você santo. Com seu coração, você santo, você santo, para a glória de Deus, você santo, você santo. E que esse descansar, quando você cansar, quando eu cansar, Jesus chama a que nós descansamos a nossa cabeça no peito dele, no coração dele. Que você possa silenciar agora e sentir o mover do Espírito Santo.